Sejam muito bem-vindos mais uma vez no episódio número 26 do SOS Supervisores, um canal que ajuda você a chegar mais longe. Hoje um tema muito especial e polêmico ao mesmo tempo, relativo à eficiência, né? E a pergunta que eu abro inicialmente esse episódio é se você sofre da síndrome da eficiência. Então, eu acredito que se você é da produção, hoje ou mais antigo, você sempre foi cobrado por muita eficiência. Isso a princípio soa muito interessante, muito bom, mas será que ser eficiente em todos os lugares da produção é realmente bom ou não é tão bom? Eu posso assegurar que não é tão bom se você não for eficiente aonde realmente você tem que ser. E esse é o tema do nosso canal, é o tema do nosso episódio de hoje e eu convido para que você fique até o final comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o seu like, isso ajuda muito a gente poder propagar esse vídeo para outras pessoas, porque eu tenho revelações muito interessantes para você. Pessoal, inicialmente eu gostaria de perguntar se você sabe o que é a síndrome da eficiência. Então, desde a minha época de supervisor, lá nos anos 90, o meu chefe já me cobrava por muita eficiência. E a hora que eu for comentando aqui alguns exemplos, eu tenho certeza que você que está me assistindo vai se localizar, né? Vai se identificar com um grande mal, entre aspas, que cerca aí todos os gestores, mas que poucas pessoas sabem é o efeito colateral que a eficiência causa em algumas situações. Então, vamos por partes que eu vou te revelando aos poucos e como combater esse grande mal. Pessoal, então o que é a síndrome da eficiência? Basicamente, o conceito de eficiência ele veio de muito tempo atrás em relação a um conceito financeiro, né, da controladoria, que é ele engloba, ele avalia a absorção de despesas. Então, toda vez que você produz uma peça, você acaba gerando algumas horas relativa àquela produção e isso acaba batendo uma certa quantidade de despesas e é uma maneira de custos avaliar como está sendo a absorção das despesas. Então, é nada mais, nada menos do que o custo por peça, né? Ou a taxa hora. Muitas vezes você não tem somente um custo por peça, mas aquela quantidade de horas geradas pela produção daquelas peças, e quando você verifica todo o custo envolvido e divide pela essa quantidade de horas, você tem aí um indicador que se chama taxa hora, ok? Muito utilizado pelas empresas tradicionalmente. Então, é quanto eu gasto por peça produzida, tá certo? Então, quanto eu gasto por peça produzida. Portanto, quanto mais peças eu gerar num determinado centro de trabalho, maior vai ser a absorção, né? Eu tenho basicamente um custo que muitas vezes uma boa parcela dele é fixa, a outra é variável, mas quanto mais eu produzo, quanto mais eu gero horas, menor é essa taxa hora, né? Então, hoje em dia, muitas empresas elas recebem essa quantidade de horas lá no finalzinho, né? Lá no momento em que ele embala a peça. E antigamente, né, há um bom tempo atrás, talvez algumas empresas ainda pratiquem isso, cada posto de trabalho distribuído no layout de fabricação de uma determinada peça, ela gerava ali a sua quantidade de peças produzidas, consequentemente isso era apontado e era revelado a parte proporcional daquelas peças em horas. Então a gente poderia saber por operação qual era a taxa, né? Qual era a eficiência, quanto era essa absorção, quanto nós estávamos tendo em termos de custo de peças por hora produzida, né? Ou horas, né? Custo por hora produzida. Era se exigido muito para que a gente pudesse em cada centro de trabalho produzir o máximo possível. Talvez aí eu exemplificando esses detalhes você possa saber e se localizar se você tem alguma coisa parecida hoje em dia. Se você tem aí uma situação muito similar, me acompanha, continua me escutando, né, me vendo, que eu vou te dar algumas revelações surpreendentes. Então, vamos nos colocar
no lugar do chefe que é medido pela eficiência, né? Que ele é medido por taxa hora, né? Se você é um chefe e é cobrado por isso, você vai procurar entregar. Se você é avaliado pela eficiência, o que você encoraja os seus operadores a fazerem, né? Trabalharem o tempo todo. Então, o objetivo é, em qualquer tipo de posto de trabalho, você trabalhar o tempo todo para que as suas eficiências se mantenham altas, para que você possa produzir muitas peças, isso ser retornado em torno de horas e absorver as despesas, né? Quando você divide aquele custo operacional aí por essa quantidade de horas, tende a ser menor, né? Entre aspas, você está gerando muita eficiência no seu posto de trabalho. A regra básica que a gente costuma escutar na produção é que as máquinas não podem parar, né? Vamos manter aí os nossos operadores trabalhando o tempo inteiro. Olha, por favor, não deixem as máquinas parar. Então, não sei se você já escutou essa questão, né? Por favor, as máquinas não podem parar, né? Então, elas acabam muitas vezes se privando de fazer uma série de coisas, inclusive limpeza, detecção de vazamento, de vibração, de problemas de ruído, porque a gente não pode parar em função aí da síndrome da eficiência. E o que vai acontecer então, pessoal, se você ao longo do seu processo produtivo tiver alguns gargalos, e eles sempre têm, né? Gargalos é aquela operação dentro do processo produtivo, dentro daquele layout de fabricação, que é a operação mais lenta. Então, se a gente for a todo momento fabricar com o máximo possível de eficiência em todos os postos de trabalho, o que vai acontecer naquela operação que a gente chama de gargalo, né? Ou restrição, ou recurso com restrição de capacidade, né? Naturalmente que as peças irão se acumular aí na frente do gargalo, né? O que é ruim para o desempenho da fábrica, porque quanto mais peças se acumulam na frente do gargalo, maior é a fila. Quanto maior é a fila, maior é o tempo de fabricação entre o início e o final das operações, né? Maior é o seu lead time. Então isso é um efeito colateral muito comum quando a gente trabalha para buscar eficiência em todas as estações de trabalho. Na tentativa de sermos eficientes, criamos mais inventários sem ganhar nenhum valor agregado adicional, né? O que acontece é que as peças ficam paradas. A gente sabe que peça que é parada, né, ou no processo ou no estoque acabado, que é pior ainda, não agrega valor, né? Enquanto essa peça não for vendida para o cliente, não agrega valor. Então, a síndrome da eficiência, que faz com que você trabalhe o tempo inteiro nas suas operações, ela é prejudicial no sentido de ela aumentar muito as filas, muito o inventário, você ficar com um tempo de fabricação entre o início do processo e o final muito longo, que faz com que o teu desempenho caia absurdamente. E pior ainda, né? Sem adicionar nenhum valor agregado, porque realmente é muito desperdício. Mas vamos imaginar que isso aqui ainda rola aí nas empresas, né? Eu acredito que isso tenha diminuído, mas talvez ainda aconteça. Depois deixe seus comentários para mim que eu estou curioso para saber. Como o acúmulo daquele inventário na frente do gargalo que a gente acabou de mencionar, né, não vai ocorrer na sua área e sim em algum lugar mais na frente, você não tem muito o que se preocupar, né? Aquele problemão que aconteceu de acúmulo de peças não está na sua área, então talvez não se preocupe tanto. E o que acontece? Você será julgado, você será avaliado como realizador de um trabalho muito bom muitas vezes, né? Você está realmente sendo bastante eficiente, gerando um problemão em relação às outras áreas, mas para a tua área está tudo ok, né? Então, isso eu acredito que a tendência é diminuir cada vez mais, mas infelizmente ainda acontece nas empresas, né? Aquele desbalanceamento que ocorre e a gente muitas vezes, por buscar eficiência, acaba lotando, né? Acaba enchendo aquela operação que é restrição, aquela operação que não tem tanta capacidade como as demais.
E qual é a consequência, pessoal, da síndrome da eficiência, né? Se a gente for olhar aqui os 8 desperdícios, né, de cara, né, vocês podem me dizer que qual é aí o impacto, né? Qual é o efeito de a gente ter muita eficiência em várias operações ao longo do layout de fabricação? Praticamente superprodução, né? Eu tenho outros desperdícios também, por exemplo, talvez como estoque, né? Mas aquela superprodução que acontece, aquela geração do work in process, que é aquelas peças semi-processadas, né, que ficam acumuladas na frente do gargalo, aquilo que chama superprodução. E isso é extremamente danoso para as empresas. Volto a falar, porque ela acaba inflacionando a quantidade de peças, ela acaba aumentando o tempo de fabricação, que a gente chama de layout, e em vez de ela acelerar o processo, ela está retardando o processo. Mas estamos trabalhando com eficiência, né? Uma eficiência enganosa, mas estamos trabalhando com a eficiência. Na minha carreira eu fui muito cobrado quando eu era supervisor com esse tipo de visão. Mais recentemente a gente entende, né, por que o processo estava lotado de peças, né, lotado de work in process, e nem por isso o meu desempenho era melhor, né? Pelo contrário, era pior, né? Eu não conseguia responder rapidamente aos nossos clientes. E tem outros efeitos colaterais da superprodução que eu vou te revelar daqui a alguns minutos. Qual é a consequência ainda da superprodução, pessoal? O tempo que leva para converter material em produto final, pronto, né, para ser expedido para o cliente, depende mais do tempo que ele permanece em filas do que o tempo de ciclo para processar o produto. O que é isso, pessoal? Se você for medir o tempo entre a primeira peça entrar na primeira operação e ser entregue no estoque, geralmente 90% desse tempo é tempo de espera. É o tempo que as peças ficam aguardando serem processadas. E apenas 10%, na minha experiência ainda é muito menor, chega a ser 1%, 2% ou até menor, em relação a esse tempo quanto ao tempo de ciclo ou tempo de toque que a gente chama. Então vamos considerar que se você tem 10 horas de lead time entre a primeira peça até a última fabricada e entregue no estoque, não no cliente, no estoque, somente 10% ali é o teu tempo que agrega valor, né? 9 horas ali seria o restante dos 90% é tempo de fila, é tempo de espera. E quanto mais você joga inventário no processo, mais você vai inflacionando. Então, se 90% é tempo de fila, onde a gente tem que trabalhar? Justamente no tempo de fila. Coisa que não acontece quando a gente trabalha cada vez mais para ser eficiente em todos os postos de trabalho. Então tem algumas dicas aí que eu vou te mostrar daqui a pouco, que a eficiência sim é importante, mas não em todos os lugares. Portanto, muitas vezes o fraco desempenho que os gestores têm é devido a essa quantidade enorme de peças em processo. E o que acontece na grande maioria, né? Esses acúmulos eles vão explodir, eles vão estourar aonde? Na última semana de entrega. Em alguns dias ali, 3, 4, até 5 dias, pertinho do fechamento do mês, onde a fábrica tem que faturar o máximo possível de peças. E aí, como tem uma quantidade de filas enorme, o que acontece? O que os gestores da produção pedem? Libera hora extra. Vamos fazer hora extra porque a gente não pode perder pedido. Nós temos vendas. E isso acumulando ao longo do tempo, ninguém aguenta trabalhar por muitos meses com horas extras, os gestores acabam erroneamente, equivocadamente, achando que falta equipamento, né? Que falta investimento, que ele não tem capacidade para entregar aquilo, mas que na verdade essa falta de capacidade está camuflada na quantidade enorme de superprodução que a fábrica tem. Então esse é um equívoco muito comum, né? Uma quantidade de horas extras muito grande no final do mês e também a crença que eu estou precisando mais de equipamento, que eu estou precisando mais de gente, quando na verdade o meu recurso está até em excesso.
precisa ter muito cuidado com a superprodução, porque ela leva consequências enormes, né? A síndrome da eficiência leva à superprodução, que impacta absurdamente aí em relação a essas questões de horas extras, questões de achar que eu preciso de mais equipamento, quando na verdade eu não preciso, eu tenho até excesso de capacidade. Qual a saída então, pessoal? Quando eu tenho essa quantidade de problemas relacionados à síndrome da eficiência, né? Qual é a minha saída para que eu não tenha superprodução ou para que eu não tenha tanta superprodução? Principalmente conforme o Toyota Production System, né? Que é o TPS, que é o sistema de manufatura enxuta da Toyota. Então, quais são as recomendações aí do TPS? Primeiro é reduzir o tamanho dos lotes, né? Então, já que eu tenho muito work in process na produção, eu tenho que começar a diminuir o tamanho dos lotes. Agora, para quanto eu preciso reduzir esses lotes, né? Eu sei que eu preciso reduzir, mas para quanto eu vou reduzir, né? Onde reduzo os lotes? Eu reduzo em algumas situações, eu reduzo em todas as situações, eu reduzo numa parte da linha. Então, como que eu faço isso, né? Onde eu reduzo esses lotes? E como eu reduzo esses lotes, né? Então, são perguntas que eu começo a ter porque eu vejo que lá na Toyota é diferente, né? Eu sou um apaixonado pelo sistema Toyota de produção. Eu estudei profundamente o sistema Toyota de produção, implementei várias coisas, mas nem tudo que a gente vê na Toyota aplica-se à nossa fábrica, né? Nós não somos a Toyota, nós somos a empresa que nós trabalhamos. Então, de que forma que eu posso extrair o máximo possível desse ambiente, reconhecendo as minhas condições? Então, quando eu começo a verificar algumas aplicações e tento replicar isso para dentro da fábrica, eu percebo muitas vezes que eu preciso de especialistas, né? Eu preciso de alguém expert para que possa me ajudar. Então, muitas vezes eu preciso contratar uma pessoa, muitas vezes eu preciso contratar uma consultoria, e isso acaba começando a complicar algumas coisas, e muitas vezes o resultado ele é muito longo e ele é muito pequeno. A gente vai mensurar alguma coisa, tá? Então, qual é o pressuposto mais exigente da Toyota, para que a gente possa começar a entender que nem sempre tudo que a Toyota aplica é cabível ao nosso processo, ao nosso sistema, ao nosso modelo de negócio. Então vamos entender aos poucos quais são alguns pressupostos, algumas premissas que a Toyota roda o negócio dela. A primeira é que ela tem um ambiente de produção muito estável. Então, eles fazem melhorias desde 1950, então são 70 anos de estrada, reduzindo falhas em equipamentos, fazendo com que não falte material nas operações, fazendo com que os operadores tenham um índice de absenteísmo muito baixo, fazendo com que o índice de refugos e retrabalho sejam muito pequenos. Então, isso é muito importante para que não só esse exemplo que a Toyota deu para nós não fique na Toyota, mas que possamos implementar na nossa fábrica, mas em função do grande tempo que eles já estão na estrada, a tendência deles terem um ambiente de produção muito estável é absurda, né? Coisa que nem sempre temos no nosso negócio. Um outro pressuposto é que a indústria automobilística ela permite mudanças apenas uma vez por ano. Então, mudanças em relação ao modelo do carro, elas são feitas uma vez por ano. Então, já reduz aí uma certa complexidade quando um modelo ele precisa ser alterado uma vez por ano. E geralmente de um ano para outro, a maioria dos componentes eles são os mesmos. Então, nem todos os componentes do carro, mesmo virando de um ano para outro, mesmo atualizando de um ano para outro, não são todos que são modificados. Uma boa parte eles se mantêm do modelo de anos anteriores. E mais um pressuposto exigente, né? Para que o GPS roda bem, é por isso que ele roda bem na Toyota,
é que a estabilidade da demanda por produto através do tempo, ela é muito requerida. Então, por exemplo, se restringe uma mudança de mix de um mês para outro. O que você estabeleceu produzir para um mix de produção durante um mês, isso não tem alteração de um mês para outro. Então, geralmente são premissas importantes que regem o sistema Toyota de produção. Então, essas informações são baseadas num artigo do Goldratt que se chama Sobre Ombros de Heróis. Praticamente essas informações foram extraídas em relação a esse artigo e mostra por que o sistema Toyota de produção ele é tão bom, né? Coisa que muitas vezes não acontece no nosso ambiente. A grande maioria das fábricas, elas vivem com ambientes instáveis, né? Nós temos muitas instabilidades, né? E é lógico que, volto a afirmar, é importante realmente serem trabalhadas, né? Essas variabilidades. Mas trabalhar onde deve ser trabalhado, né? Não é em todos os lugares, né? Melhorias locais não resolvem o problema global da empresa. Então, aí alguns pressupostos que acaba realmente sendo específico na Toyota, mas que em todos os outros lugares nós convivemos com muito mais variações, muito mais estabilidades. Então, nem sempre esse remédio serve para outros lugares, serve para outras empresas também. Quanto tempo leva então, pessoal, para uma empresa que começou aí a querer praticar algumas iniciativas de manufatura enxuta para adquirir estabilidade? Quanto é esse tempo? Então, conforme o Licker, que é o autor do livro The Toyota Way, né, o caminho Toyota, existe um departamento que cuida de fornecedores na Toyota que é exclusivo para melhorar o sistema, para montar um sistema de melhoria contínua nos fornecedores principais da Toyota. Esse departamento chama TSSC, que é o Centro Toyota de Fornecedores, onde especialistas, juntamente com o fornecedor deles, fazem um trabalho de implementação de Lean em uma linha para que então depois a empresa possa replicar. Então esse tempo ele é de 6 a 9 meses com especialistas dentro da fábrica. Para você que conhece Lean, ou para você que não conhece, eu trabalho com Lean há muito tempo, sou um apaixonado por Lean, né? E não sou tão especialista como essas pessoas da Toyota. Sei perfeitamente que esse é um tempo até pequeno para que realmente empresas que tenham um perfil perto daqueles pressupostos que a Toyota tem, que eu acabei de mencionar a você, que são ambientes mais estáveis, tendo aquelas condições, também o fornecedor ele vai demorar de 6 a 9 meses se tiver um auxílio de um especialista, ok? Com chance de manter esse sistema ao longo do tempo, que vai ser depois, logicamente, mantido pelo próprio fornecedor. Então aí você já começa a ter uma ideia da complexidade que e muitas vezes não é rápido. Nenhuma surpresa, né? Para que do que a gente ouviu em função do que as pessoas conhecem da produção, né? Em função aí dos vários distúrbios de fluxo que existem em qualquer lugar do ambiente fabril. Então, realmente, muitas vezes, né, o tempo ele é muito grande, né? Deve ter sim iniciativas de melhoria contínua, é super importante. A empresa que não trabalha focalizada em melhoria contínua, ela morre, mas tem que tomar muito cuidado. Meu recado é para que você tome muito cuidado para que não queira imitar a Toyota, porque ela tem muitas vezes um ambiente diferente do seu. Então, se você direcionar os seus esforços de melhoria aonde realmente vão valer a pena, inclusive utilizando muitas ferramentas do sistema Toyota na produção, o seu resultado vai ser impressionante. Então, eu pergunto para você, né, diante desse tempo que apenas uma linha leva para ser transformada numa linha de aplicação Lean com especialistas da Toyota acompanhando, que demora por volta até de 9 meses. Eu pergunto para você se a sua empresa ela tem esses especialistas ou similares,
se ela tem budget, se ela tem orçamento e se ela tem tempo para esperar esse tempo. Tá? Então a questão é essa, né? Eu vejo mais uma vez, né, muitas pessoas apaixonadas pelo Lean, como eu. Eu ainda tenho uma outra paixão que é o Six Sigma, mas será que copiar a Toyota é o melhor caminho? Fazer aplicações localizadas de manufatura enxuta, será que é o caminho? Eu não tenho dúvida que vai ter algum resultado, mas será que ele vai ser significante? Então, esse é um dos temas que a gente está abordando para que a gente possa entender como que a gente pode reduzir a superprodução, que é impactada, que é gerada em função da síndrome da eficiência. Essa é a questão. Isso, pessoal, não quer dizer que em ambientes nos quais os pressupostos de Lean não são válidos, né? Ou seja, se nós não temos as mesmas condições da Toyota, isso não significa que algumas ferramentas de manufatura enxuta elas não podem ser implementadas, né? Então existem várias ferramentas como a Cell-in-U, como redução de tempo de setup, como 5S, como Pokayoke, como TPM, que se implementado no local certo, dá muito resultado. A recomendação é que seja priorizada o lugar certo, né? E dentro da teoria das restrições, o lugar certo é a restrição. É ali que você pode implementar todas essas ferramentas para que realmente dê resultado. E significa, né, como eu já falei em slides anteriores, que em ambientes de muita instabilidade, a gente não deveria esperar obter a mesma magnitude de resultados que a Toyota alcança, porque nós não somos a Toyota. Nós não temos as mesmas condições, né, de um processo fabril mais estável, não ter tanta variabilidade na demanda igual as nossas empresas têm. Então, muito cuidado para ter expectativas similares à da Toyota. A gente pode sim utilizar uma série de ferramentas dentro da operação restrição para alguns benefícios. Vai ser muito bom, mas não em qualquer lugar. Então, muito cuidado em relação a isso, pessoal. A importância do fluxo, então, em ambientes relativamente instáveis, né? Então, nós já falamos que a nossa empresa muitas vezes tem ambientes operacionais instáveis, né? Quebra equipamento, eu tenho problema muitas vezes de retrabalho, eu tenho problemas de scrap, falta pessoas, falta material. Então, esse ambiente de instabilidade, como que eu posso trabalhar, né? Já que eu não tenho tanto orçamento e sei que algumas implementações Lean elas demoram para acontecer, eu não tenho tanto especialistas em Six Sigma, mas o que eu poderia fazer? Tem uma saída? Realmente tem uma saída. Então, o que a gente precisa entender um pouquinho, né, é que desde Henry Ford e Taiichi Ohno, né, eles abriram nossos olhos para o fato de que um melhor fluxo ela leva a operações muito mais efetivas. Se a gente puder acelerar o fluxo através aí da redução do inventário, da redução do lead time, a gente vai ter uma efetividade enorme, né? Então, esses são alguns conceitos que vêm lá de Ford, depois do Taiichi Ohno, que foi aí o grande ícone da Toyota. Nós precisamos ficar atentos. Então, o grande recado que eles nos deram é o seguinte: acelere o fluxo reduzindo o lead time. É aí que é a questão. Mas qual o impacto de um fluxo melhorado em ambientes relativamente instáveis? Então, nós queremos aí fazer aí uma melhoria de fluxo, fazer aí a redução do lead time através da redução do inventário, mas como que isso se comporta quando eu tenho aí ambientes relativamente estáveis? Então, para responder essa pergunta, pessoal, nós vamos analisar aí dois sistemas de produção diferentes, né? Eu vou passar aí dois sistemas de produção diferentes, um que a gente chama de sistema de lotes de produção e um em relação ao fluxo de uma peça. Convido vocês para assistir então esses dois sistemas de produção. Primeiramente, nós vamos mostrar como os sistemas batch e contínuo funcionam, né? O primeiro aqui é o sistema batch. Batch é um sistema de produção de transferência em lotes. Então, aqui eu tenho 4 operações, né? Que a gente pode chamar também aqui de processo.
eu tenho que transferir aqui 5 peças de um processo para outro. Cada peça leva 1 minuto para ser processada. Quanto tempo vocês acham então que num fluxo em lotes vai demorar para eu transferir essas 5 peças do A até depois do processo B, na qual os produtos são concluídos? Quanto você acha aí, enquanto eu não solto aqui essas bolinhas, quanto tempo você acha que vai demorar para essas 5 peças passarem aí do processo A para o processo D, até o final do processo D, trabalhando em lotes, né? Ou seja, vai transferir primeiro as 5 peças no A, depois do A para B e assim por diante. Vamos dar uma olhada que esse é um processo ainda que muitas empresas trabalham. Então tá aí 1 minuto por peça, produziram 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças, 5 minutos, mais 5 minutos para passar pelo processo B, agora C mais D, então levamos aí 20 minutos para processar esse mesmo lote, né? Então vamos agora analisar em fluxo contínuo, em fluxo de uma peça. Então o meu lote de transferência, né, não vai ser mais 5 peças. O meu lote de transferência vai ser 1 peça. O meu tamanho de lote são 5 peças, mas a minha transferência não vai ser mais de 5 em 5, como nós vimos o fluxo em lotes. Vai ser de 1 peça. Então vamos ver quanto tempo demora para essa mesma quantidade de 5 peças ser processadas do A até o final do D. Então você está vendo que enquanto estou processando uma, as outras estão sendo puxadas. Então é o fluxo de uma peça, né? Faça uma, mova uma, muito tradicional no ambiente da Toyota. Então eu tenho aí para as mesmas 5 peças uma quantidade menor do que a metade. Então isso realmente é muito importante e muito interessante, né? Principalmente no ambiente da Toyota, né? Onde a variabilidade em relação aos equipamentos são bem menores no processo produtivo deles do que nós que não somos Toyota, embora tenhamos que deixar o processo cada vez mais robusto, né? Então nós vamos ver aí o impacto que eu tenho em velocidade, que é extremamente bom, né, em relação a quando eu transfiro isso com lote. Isso é muito claro, mas tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então vamos dar uma olhada agora, pessoal, quais são as vantagens e desvantagens do sistema de produção. Então aqui, como que a gente pode avaliar, né? Aqui é o tamanho do IP entre operações. Então a gente viu que quando a gente transfere um lote de peças de uma operação para outra, sem ser de fluxo unitário, como a gente viu no primeiro exemplo, de lote sem batch, transferindo de 5 em 5 peças, é natural que a gente tenha realmente uma quantidade muito grande entre operações, né? A gente tem aí engarrafamentos, né? Problemas de prioridades. Então, o que acontece quando eu trabalho em lotes, né? Quando eu transfiro esses lotes em uma quantidade muito grande, né? Eu tenho realmente uma quantidade muito grande de material, né? Consequentemente, essa quantidade de material, ela faz com que eu tenha aí uma atenção gerencial muito grande, porque muitas peças engarrafadas, né? Eu tenho muitas filas na frente das operações, eu preciso gerenciar com muita atenção para que eu não atrase um cliente e eu tenho uma quantidade grande de peças no meio do processo. Então faz com que a minha atenção fique muito grande, faz com que muitas vezes eu tenha que produzir com horas extras no final de semana, faz com que muitas vezes eu leve a pensar que eu preciso de mais equipamentos. Então quando eu tenho um tamanho de WIP muito grande, né, quando eu trabalho com fluxo em lotes, aquele exemplo do slide anterior, essa quantidade grande de WIP, de work in process, de peças no processo, faz com que a minha atenção realmente seja muito alta. Em contrapartida, quando eu tenho uma quantidade de fluxo de uma peça, por exemplo, muitas vezes eu não tenho tempo de reação suficiente, né? O que acontece quando eu estou fazendo um fluxo de uma peça
e o meu processo fornecedor ele quebra, né? Nós temos variações. As nossas máquinas muitas vezes elas não são tão confiáveis. Então o que acontece quando a gente reduz o fluxo de uma peça? Você só tem uma peça entre operação e outra. Então se o seu equipamento quebra, aquela peça não vai chegar na operação posterior, você vai ter uma reação em cadeia e toda a tua linha está parada até que essa operação que quebrou, ela volte a funcionar. Quando eu tenho também, então, uma quantidade de WIP muito pequeno, a minha atenção gerencial também é grande, né? Que é basicamente o fluxo contínuo que eu acabei de mostrar. Então esses dois extremos, né? Tanto o fluxo contínuo de uma peça, embora tenha uma resposta muito rápida em relação ao tempo de fabricação, e também quando eu produzo em lotes, que eu demoro mais e tenho muito mais peças, ambas situações exigem uma atenção gerencial muito grande. Então, nós precisamos achar um meio termo entre essas duas condições. Uma quantidade de WIP que não exija uma atenção gerencial muito grande e, mesmo assim, eu consiga entregar peças ao cliente. Então, vamos lá. Qual a melhor opção para um ambiente de produção instável, já que eu vi essas duas situações? Então, pessoal, uma boa alternativa para manter o fluxo com baixo WIP. Então é isso que a gente quer. Nós já vimos que nós precisamos diminuir, nós precisamos minimizar o WIP, nós precisamos minimizar aí as filas. Só que eu ainda preciso manter o fluxo. Então qual é a melhor opção? A gente já viu que esses dois extremos não são tão bons. Então pessoal, que tal a gente trabalhar nesse platô, né, dessa curva? Que é uma quantidade de tamanho de WIP entre operações que seja razoável, fazendo com que a minha atenção, né, o meu estresse, a minha energia gerenciando o processo, ela seja muito menor. Então, eu não quero ter o fluxo de uma peça, porque eu sei que isso no meu processo, com muita estabilidade, vai fazer com que eu tenha muitas paradas, mas eu não quero também uma quantidade muito grande sendo transferida entre operações, entre processos, porque isso me atrasa, porque isso me causa fila. Então, realmente, uma solução interessante seria um tamanho do WIP nessa condição intermediária, que na teoria das restrições é chamada de pulmão de proteção. Então, você vai criar um pulmão de proteção na frente de uma determinada operação, né, que é a nossa restrição, e ali eu vou ter uma quantidade dimensionada para que eu mantenha a minha linha trabalhando fortemente. Nós vamos dar um exemplo claro em relação a isso. Então não é no sistema todo, como eu já comentei, esse pulmão de tempo, onde eu tenho uma certa quantidade de WIP, vai ser sempre na frente do seu gargalo, ou da operação com restrição de capacidade, que a gente chama de RRCE, recurso com restrição de capacidade. O que nós vamos proteger? Nós vamos proteger a restrição com pulmão de tempo. Aqui está uma ilustração, que é chamado sistema tambor-pulmão-corda. Então você tem aqui, por exemplo, num processo de fabricação, você tem vários postos de trabalho, várias operações, né? E você tem operações mais rápidas, né? Que são ilustradas aqui em relação a algumas lebres. E você tem operações restrição, que são operações mais lentas, né? Que está ilustrada aqui com uma tartaruga. São operações mais lentas. Então é nessa operação que você tem que ficar atento. E nessa operação que você coloca um pulmão de tempo para que você proteja esse posto de trabalho. Para que, se as operações anteriores pararem, você não cesse o fluxo nesse posto de trabalho. Porque quem dita o ritmo dessa linha é a restrição, é o gargalo. Se esse gargalo parar 1 minuto, você nunca mais recupera. Então o objetivo desse pulmão de tempo é você manter um fôlego desse posto de trabalho se as operações anteriores tiverem algum tipo de avaria, algum tipo de problema. Então você mantém esse posto trabalhando, coisa que não acontece quando você tem um fluxo de uma peça, né? Então a ideia é ter uma quantidade menor, daqui a pouco nós vamos dar um exemplo claro, do que o tradicional, que existe muitas vezes num lote
numa produção por batch, numa produção por lote, mas é importantíssimo que você mantenha esse pulmão de tempo. O que acontece? A partir do momento que o posto de trabalho restrição ele consome uma peça de pulmão de tempo, existe um acionamento, existe uma liberação de matéria-prima, que é chamada de corda. Então, o tambor é a batida do ritmo da restrição. Pulmão de tempo é aquele pulmão de tempo que está protegendo a restrição. E a partir do momento que você consome uma quantidade de peças aqui, é acionado então a corda, que é o quê? É nesse momento que a matéria-prima é liberada para compensar aquela quantidade que está sendo consumida no tambor ou na restrição. Dessa forma você tem sempre uma quantidade de whip na frente do gargalo, que é a proteção dimensionada e não vai ficar ultrapassando uma quantidade de limite que nós determinamos. Então, aqui é como eu protejo a minha restrição com o pulmão de tempo, que é aquela solução híbrida, né? Que é a solução que dá mais proteção ao gargalo e os gestores não têm tanto estresse de ficar gerenciando. Vamos dar um exemplo prático, pessoal. Aqui é uma situação número 1, que é um fluxo de produção, que é o jeito tradicional que muitas empresas ainda trabalham, né? Vamos dizer que você tem uma operação 1 que são 500 peças por hora, você tem uma operação 2 que são 300 peças por hora, a capacidade, operação 3 são 400 unidades por hora e operação 4 são 300 unidades por hora, né? Então, nessa situação 1, pessoal, claramente a gente vê que temos uma restrição aqui, né? Que a nossa restrição é a operação 2, é a operação mais lenta. Então, o tempo de ciclo aqui provavelmente, né, é o mais alto. Então, enquanto as outras têm uma capacidade de 500 e 400, essa aqui, logo no início do processo, ela tem aí uma quantidade, um output, né, de 300 peças por hora. Então, vamos imaginar como fica a situação aí em 8 horas de trabalho. Vamos dizer que na primeira hora, a primeira operação produziu 500 peças, porque é a capacidade dela. A operação 2, 300 peças, porque é a capacidade. Se passou só 300, a operação 3 vai produzir só 300, porque a 2 mandou para 3 só 300, consequentemente a 4 também. Isso vai gerar um WIP, vai gerar um estoque entre operações de 200 peças. Se a operação 1 fabricou 500 e a operação 2 produziu apenas 300, ficou no processo, ficou de WIP 200 peças paradas. Da 2 para 3 não ficou nada, porque passou 300, ela tem capacidade posterior de 400, mesma coisa entre 3 e 4. Então, aí na primeira hora fica essa seguinte situação. Na segunda hora, produzimos mais 500 peças, então a operação 1 produziu 1000, a 2 produziu 600, a 3 600, a 4 600 e o que aconteceu? Mais 200 peças de inventário entre a operação 1 e 2, que nós chamamos de WIP. Mesma coisa em relação à terceira hora, mais 600 peças aumentando o nosso WIP entre a operação 1 e a operação 2. Na oitava hora, vai produzir 4.000 peças, né? 5 vezes 8, 4.000. Vai ter uma quantidade de inventário aqui de 1.600 peças até a oitava hora. E a gente produziu aí no final da linha 2.400 peças. Então, nessa situação, em um turno, nós produzimos 2.600 peças e ficamos 1.600 peças paradas aí no WIP. Isso quando eu divido 1.600 peças pela minha restrição, que são 300 peças por hora, então eu tenho 5,3 horas parado no meu processo. Basicamente, como 90% desse tempo é fila, então basicamente 90% de 5,3 horas é o seu lead time, né? Então, para você ter uma ideia do que muitas vezes quando a gente trabalha com a síndrome de eficiência, eu não estou nem aí. As minhas máquinas não podem parar. O que aconteceu? Saíram 2.400 peças, mas eu acabei aqui
trabalhando com uma quantidade de inventário muito maior que a capacidade da segunda operação e não está agregando nenhum valor. As peças estão paradas, né? Esse é o sistema tradicional de produção. Vamos ver agora um sistema diferente baseado na teoria das restrições. Como que a produção sincronizada, né? Como que o sistema, a teoria das restrições, ele chama esse sistema, ele chama de produção sincronizada. Por quê? Porque a produção ela é sincronizada com a necessidade do cliente, né? E nós temos uma determinada proteção para a operação restrição. Então é a mesma situação da anterior e sabemos que a operação restrição é a operação 2, só que o que vai acontecer? Na primeira operação eu sei que eu posso rodar mais lentamente, né? Eu sei que eu posso rodar não a 500 peças por hora, mas um pouco menos. Então vamos ilustrar aqui 400 peças por hora. Essa pessoa rodando um pouco mais lentamente, ela pode ajudar alguma operação mais crítica, alguma coisa inclusive e necessária na restrição para que os operadores não precisem sair de um posto de trabalho para outro, pegar algumas ferramentas, alguns materiais para que o operador não possa se ausentar. Então eu posso estar utilizando uma parte do tempo dessa operação 1, porque eu não vou utilizar toda a capacidade, para ajudar na restrição. Então vamos ver como fica esse processo, a gente reduzindo um pouco mais a capacidade da primeira operação, utilizando essa mão de obra para ajudar alguma coisa em relação à operação 2, que é a nossa restrição. Então vamos lá, na primeira hora 400 peças na operação 1, 300 na 2, 300 na 3 e 300 na 4. Por que 300 na 3 e na 4? Porque a 2 só passou 300 peças, ok? Então, na segunda, isso fez com que já na primeira operação, em vez de 200 peças da primeira vez, tivéssemos aí somente 100 peças de WIP, né, entre a primeira operação e a segunda operação, entre a segunda e terceira zero, entre a terceira e a quarta zero. Mas uma hora se passou, então eu produzi mais 400 peças, com um total de 800, operação 2, 600, operação 3, 600, operação 4, 600. O que aconteceu? Somou-se aí uma quantidade de mais 100 peças de WIP entre 1 e 2, somando aí 200 peças. E assim por diante, até chegarmos na 8ª hora de produção. Então, como eu controlei por volta de 400 peças por hora, nessa situação eu produzi 3.200 peças e, no final das contas, eu tenho aqui 800 peças entre inventário de uma operação e outra. Então, a gente já viu que diminuiu de 1.600 peças para 800 peças da primeira vez, né? Então, daqui a pouco nós vamos mostrar aí o quanto isso tem a ver com o lead time. Mas a gente sabe que nós queremos proteger a operação restrição. Então, o que pode acontecer nessa sugestão dada pela teoria das restrições é você estabelecer um pulmão de tempo. Vamos imaginar que a gente tem aqui no máximo 900 peças, para a operação 2, né? Que quer dizer o que? 3 horas. Se eu pegar 900 por 300, que é a capacidade, então eu tenho 3 horas de proteção. Então eu não quero que a operação anterior ultrapasse 3 horas, porque dessa forma eu tenho uma quantidade menor de WIP. Se vocês não se lembram, a primeira condição eram 1.600 peças, eu já baixei isso para quase a metade, então agora eu tenho uma proteção de 900 peças, né, de 3 horas, sabendo que quando eu coloco essa quantidade, ao longo do tempo, isso aqui varia por volta de 70% de 900 peças. Então, agora eu tenho uma quantidade menor de WIP e mesmo assim estou protegendo a operação anterior. Então, o que acontece? A partir do momento que eu começo a consumir, que a operação 2 começa a consumir, acorda, né, o sinal para a liberação de matéria-prima para a operação 1 começa a se iniciar. Então, eu só posso produzir a partir do momento que a operação 2 consome aquele pulmão de tempo, e aí então é permitido a liberação de matéria-prima
ou de ordem de fabricação para a operação 1, fazendo com que o processo continue. Dessa forma, eu tenho um IP de 900 peças teóricas, né, por volta de 3 horas, mas a gente sabe que ao longo do tempo a gente trabalha aí com 70%. Você nunca consegue muitas vezes encher todo o IP. Vai depender de como você vai gerenciar a operação anterior. De qualquer forma, você tem uma capacidade máxima aí de WIP não mais de 1.600 peças, mas de 1.900, fazendo com que o lead time seja bem menor e mesmo assim você esteja protegido na operação posterior, que é a operação 2. A partir do momento que você vai implementando algumas ferramentas e vai melhorando não só a operação restrição para melhorar a capacidade, mas também reduzindo a variabilidade da operação número 1, dela quebrar menos, de faltar menos materiais da operação 1 para a operação 2, você pode estar abaixando esse pulmão de tempo para que a resposta seja mais rápida ainda. Isso é uma sugestão da teoria das restrições, esse pulmão de tempo que ajuda muito o processo produtivo, ok? É uma solução, mais uma vez, ela é uma solução híbrida entre o que a Toyota aplica, porque não somos a Toyota, e o grande ambiente de estabilidade das empresas atualmente. Vamos só comparar os resultados agora, pessoal. Então vamos comparar aquele primeiro cenário, nós vendemos 2.400 unidades, nós tivemos aí um inventário entre a primeira operação e a segunda, que é o gargalo, onde vai acumulando peças, de 1.600 peças, e um lead time aí de 5,3 horas aproximadamente, né? Então, se eu multiplicar aí 1.600 por 300, dá aproximadamente 5,3, a gente sabe que o lead time aí 90% é causado por essa fila, então é aproximadamente aí 5,3 em função dessas 1.600 unidades de WIP. Na situação 2, nós diminuímos a quantidade de inventário, colocamos um pulmão de proteção em cima de 900 peças. Nós sabemos que essa variação, né, é de 70% em relação a essas 900 peças, ou seja, ficaria um inventário em processo por volta de 630. Isso significa aí 2,2 horas se a gente divide 630 por 300, que é a capacidade da operação restrição. Isso faz com que a gente tenha aí, com esse sincronismo da produção, menos 56,4% em relação ao lead time. Então, o que é a grande sacada da teoria das restrições? Você não baixa o seu fluxo de uma peça, porque isso ainda é perigoso, porque nós não temos ainda um sistema robusto da operação anterior, então a gente pode parar muito a operação gargalo, que você nunca mais recupera. Então você protege com uma certa quantidade de inventário, ainda bem menor em relação à quantidade atual de lead time, que você pode fazer aí algumas tentativas, e aí então você mantém toda a tua restrição trabalhando o tempo inteiro, né, com um fluxo constante e agora com time menor. Isso faz com que você acelere o fluxo produtivo. Então essa é alguma saída bem interessante proposta pela teoria das restrições. Pessoal, essa é a aula de hoje, né? O grande recado é que a gente muitas vezes, pelo afã de ser um apaixonado pelo Lean, pela Toyota, que eu também sou, a gente tem muita expectativa que o resultado seja o mesmo, mas na verdade, pelas condições e modelo de negócio que é a nossa empresa, porque nós não trabalhamos na Toyota, as coisas têm que ser realmente adaptadas, tem que ter uma solução intermediária para que a gente tenha resultado. E a teoria das restrições, que é a especialidade do nosso canal, te dá essa opção, ok? Então aí fica uma reflexão, o que vocês acharam da dica, né? Se ela realmente agrega valor para você, se ela te ajuda aí a diminuir o WIP e acelerar aí as tuas entregas, né? Essa é a grande missão da teoria das restrições, acelerar fluxo e melhorar muito a sua entrega através da redução do lead time de forma assertiva, tá? E se essa dica gera valor para você. Então, o nosso canal, o grande objetivo é gerar valor para que melhore o seu desempenho da sua área no seu dia a dia.
Então, muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe aí os seus comentários, envie suas sugestões para novos vídeos, né? Compartilhe com os seus colegas. Se você não está inscrito no canal ainda, por favor, acione aí o sininho, que toda semana tem vídeo novo. Todo dia tem uma fatia do conteúdo principal para você ir degustando. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você. Então, meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Acompanhe os nossos conteúdos no YouTube. SOS Supervisores, um canal que ajuda você a ir mais longe na sua carreira. Muito obrigado e até a próxima.